Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Esse Deus maravilhoso que é nosso Pai, que nos ama tanto. Olha só, hoje estamos no dia 649 do projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos para um trecho aqui que eu estou completamente impactado, maravilhado com essa palavra. Estou aqui novamente nesse lugar espetacular, aqui na casa do Zé André, aqui na Barra da Tijuca, no Rio, com uma cachoeirinha de água aqui. Já peço perdão aí tem os helicópteros passando aqui hoje, então provavelmente vai ter um barulho de helicóptero aí de fundo de vez em quando. Os miquinhos não vieram aqui hoje por enquanto. Amém? Olha só, estamos no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 13 até o final do capítulo, 13 a 20. Amém? Vamos lá. Olha que profundidade, olha quanta riqueza que Deus colocou nessa palavra. O título desse trecho, segundo a minha Bíblia aqui, NTLH, é o quê? A certeza da promessa de Deus. A certeza da promessa de Deus. Vamos começar. Versículo 13. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Olha só, fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Duas coisas, promessa e juramento. Continuando. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão, versículo 14, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Versículo 15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Só que Abraão não teve só paciência. Abraão, ele agiu com obediência, fé, confiança e também teve paciência, porque as coisas de Deus exigem que nós tenhamos paciência, porque nós temos a promessa, nós temos o juramento, mas tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso tempo. Tá certo? Isso talvez seja um grande desafio para nós hoje em dia, ter paciência para aguardar aquilo que Deus prometeu para a gente, porque vivemos na era do fast food, né? Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo tem que ser para agora, para hoje. Mas aqui a palavra está dizendo assim, olha, sabe por que Abraão recebeu? Porque ele teve paciência. E, logicamente, se manteve obediente, confiante, com fé em Jesus, em Deus. Amém? Versículo 16. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. Certo? Ok. Vírgula. E o juramento acaba com qualquer discussão. Já percebeu isso? Eu estava lendo aqui e falei, cara, é mesmo, né? Às vezes você está numa discussão, não, você vai fazer isso. Eu juro por Deus, né? Que eu juro pela minha mãe, eu me lembro quando era criança, eu juro pela minha mãe mortinha aqui. Se eu estou falando a verdade, aí, então tá, jurou pela mãe, então tá valendo, né? Sendo que, lógico, Jesus depois veio e trouxe para a gente que a gente não precisa ficar jurando, né? Se a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Mas esse caso aqui, eu vou no Antigo Testamento, lá em Gênesis 22, trazer o contexto, né? Porque inclusive esse projeto ele visa isso, trazer o entendimento e o contexto do que está sendo falado aqui, para que a gente possa ir profundo, para que a gente possa entender melhor a profundidade daquilo que a palavra está falando para a gente. Então ele fala aqui, né? Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. Né? Eu vou jurar pela minha mãe, por Deus e etc. E o juramento acaba com qualquer discussão. Então o juramento jurou, acabou, ponto final. É isso, é verdade, vai acontecer. Versículo 17. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Deus não é homem para mentir, e aquilo que ele decidiu
vai acontecer, se for coisa boa, porque a gente sabe que se for coisa ruim, muitas vezes ele mudou, né? Ele tinha planejado destruir Nínive, Jonas foi lá, falou, o povo se arrependeu e ele mudou a decisão, porque Deus ele tem um coração misericordioso, compassivo, um coração bondoso, ele quer o nosso arrependimento, né? Quando ele chegou lá no Jardim do Éden, ele esperava que Adão e Eva se arrependessem, perdão pai, a gente errou, a gente desobedeceu, não, e foi tudo o contrário, um acusando o outro, acusando até Deus, essa mulher que o Senhor me deu, me enganou, né? Então aquela coisa toda, mas as decisões boas, as promessas de Deus, ele é fiel para cumprir, amém? Então ele quis deixar bem claro, versículo 17 diz aqui, Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão de abençoar, uma promessa de bênção. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. Então são duas coisas, ele fez a promessa e jurou que ia cumprir a promessa. Vamos lá em Gênesis 22 para entender. Versículo 18, perdão. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. Que duas coisas são essas? Nem a promessa e nem o juramento. E a respeito disso, a respeito delas, da promessa e do juramento, Deus não pode mentir. Ele não é homem para mentir. E assim nós, que encontramos seguranças nele, em Deus, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Vou fazer uma breve interrupção antes de ler o versículo 19 e 20, se der tempo, que a gente vai ler hoje. Eu vou lá em Gênesis 22, para a gente entender o contexto disso que ele está falando. Olha o que acontece em Gênesis 22, gente. Gênesis 22, Deus está pondo Abraão à prova. Ele está provando o coração de Abraão. Vamos ler rapidinho aqui o que acontece. Olha só. Versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e Abraão respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Olha só que forte. A quem você tanto ama. Deus sabia do amor que Abraão sentia por Isaque. Talvez Abraão tinha colocado Isaque no lugar de Deus, filho da promessa, o filho de Sara, da mulher que ele amava, né? Não era o filho de Agar, da escrava, era o filho de Sara, que engravidou com 90 anos, segundo a Bíblia. Né, o filho tão esperado, a promessa de Deus que teria um filho legítimo, um filho da esposa e não da escrava, né, o filho que ele tanto amava. E ele continua, vá à terra de Moriá. Ali na montanha de Moriá, eu vou lhe mostrar, queima o seu filho como sacrifício. Gente, imagina você receber um direcionamento de Deus para você queimar o seu filho que você tanto ama como sacrifício. Sinceramente, só pensa nisso para você entender a profundidade daquilo que Deus está falando aqui. Versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada. Arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, eles ficaram andando 3 dias, 2 dias inteiros. No terceiro, Abraão viu o lugar de longe. Então ele falou para os empregados, fiquem aqui com o jumento e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Olha a fé de Abraão. Fica aqui vocês, eu vou lá com Isaque, meu filho amado, meu único filho, eu vou lá e já volto. E ele falou, eu já volto. O que deve estar passando na cabeça de Abraão neste momento, hein? Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Isaque carregando a lenha aonde ele seria queimado como sacrifício. Pegou uma faca e o fogo, né? Devia ser uma tocha de fogo assim, né? Numa madeira. E os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde é que está o carneirinho para o sacrifício? Gente, imagina a cena. O filho perguntando para o pai, onde é que está, pai, o sacrifício? O que devia estar passando na cabeça de Isaque, na cabeça de Abraão? Abraão respondeu, versículo 8, Deus proverá
Uau! Olha que fé é essa, gente. Vamos aprender com Abraão. Que fé é essa? Deus proverá. Deus proverá o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho, disse Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Ok, Isaac confiava no pai. Olha a confiança de Isaac no pai. Olha que exemplo que Isaac dá para a gente também. Não é só Abraão que é um grande exemplo. A gente esquece que Isaac está ali obedecendo o pai, confiando no pai totalmente. Ok, pai, então vamos continuar. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Imagina o que está passando na cabeça dele. Ele preparou tudo ali, fez o altar. Né? Fez um altar, arrumou a lenha em cima do altar, depois amarrou Isaac. Olha só, naquele momento, Isaac falou: pai, cadê o carneiro? E ele estava sendo amarrado. Pai, sou eu que vou ser sacrificado aqui. Ele foi amarrado, gente. Abraão amarrou Isaac, amarrou as mãos, amarrou os pés e colocou Isaac sobre o altar em cima da lenha. Ei, para aí um pouquinho e pensa. Para aí um pouquinho e imagina a cena. Visualiza essa cena. O filho, Isaac, sendo colocado ali, amarrado em cima da lenha, o fogo ali na mão de Abraão, a faca na mão de Abraão, e o filho ali olhando para o pai. Pai, é isso que o senhor vai fazer mesmo? Eu confio em ti. Se for, eu estou pronto. Eu estou pronto. Você lembra de quê, gente? Com essa cena. O que você lembra? É que Jesus fez por nós. Se sacrificou o filho a pedido do pai. Se sacrificou o único filho de Deus aqui, o único filho de Abraão, o filho legítimo. Olha só, versículo 10. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Abraão pegou a faca para matar o próprio filho, para obedecer o que Deus tinha falado para ele. No versículo 11 diz assim: mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou Abraão, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Uau, 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 uau. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Agora, essa foi a prova, talvez a maior das provações. Deus provou Abraão, talvez no nível máximo, uma aprovação maior do que qualquer uma outra. E Abraão passou, Abraão foi aprovado. Uau! E Abraão foi preparado. Olha só o que diz no versículo 13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar do seu filho. Deus proveu o sacrifício, proveu o carneirinho como Abraão tinha falado para Isaac. Abraão pôs naquele lugar o nome de Deus proverá. Deus proverá. E por isso que até hoje o povo diz: no monte o Senhor Deus proverá. Versículo 15. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão. Olha, a segunda vez, o anjo agora chamou para o quê? Falar isso, olha só. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor. O anjo falando como se fosse Deus, né? Ele está trazendo a mensagem de Deus, fala assim: eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor. Ou seja, ele está trazendo uma mensagem de Deus, o Senhor, o Pai, que abençoarei você ricamente. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 6, onde a gente está hoje, fala assim: Deus fez a promessa e jurou pelo seu próprio nome. Por causa disso, essa parte aqui, ó, ele falou: eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que o abençoarei ricamente, Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia, do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo.
Essa é a vontade de Deus, gente. Não é só Israel, não é só o povo prometido, entre aspas, né? É por meio dos descendentes de Abraão, os judeus, os israelitas, eu abençoarei todas as nações do mundo. Essa nação foi levantada, essa raça, esses descendentes foram levantados para abençoar o mundo. Olha o quanto que isso é forte, pois você fez o que eu mandei. Vamos voltar agora. Poxa, o áudio tá grande, né? Me desculpe aí, mas não tem como, né? Não tem como, tem que ser. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa incrível que Deus está falando aqui. Eu prometi e jurei, né? E voltando lá para Hebreus 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas: a promessa e o juramento. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos mantermos firmes na esperança que nos foi dada. Amém? Bom, então não vou ler o versículo 19 e o 20, porque também são muito fortes. Vou deixar para o próximo dia do projeto. E o que a gente fica com essa mensagem hoje? Deus, ele tem uma promessa para mim e para você. Mas vamos analisar Gênesis 22, que é o que ele está citando aqui em Hebreus, para que eu e você estejamos aptos a receber essa promessa com juramento. Nós precisamos ser aprovados por Deus. E aí eu faço uma reflexão aqui. Eu tenho obedecido a Deus? Eu tenho passado pelas provações de Deus? Quais são as provas que Deus tem colocado na minha vida? Eu tenho realmente me desapegado às coisas do mundo, assim como Jesus falou? Se desapegue às coisas, perca a sua vida para você ganhar a sua vida, entregue a sua vida ao próximo, sirva para você ser o primeiro. Eu tenho verdadeiramente sido aprovado nas provas que Deus tem me colocado. Tiago fala: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Nós temos nos alegrado com as provações de Deus, nós temos realmente obedecido fielmente aquilo que Deus tem falado para nós fazermos. Porque assim, estando aprovados, estando em obediência, aí sim nós podemos ter a certeza do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? É um presente, pessoal. É um presente que Deus nos dá. É uma promessa que nós não merecemos. Mas Deus, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós sejamos aprovados para que nós possamos sair. Hebreus tem falado: para de viver essa vida de menino. Vamos crescer. Para de querer o leitinho, esse vício de vitimismo, de nenenê, de chorar e querer. Não, vamos crescer, vamos aperfeiçoar, vamos crescer, que nós possamos ser úteis. Tem muita gente vivendo um cristianismo inútil, de querer: ora por mim, me abençoa, me isso, me aquilo. Ei, vamos crescer e vamos ser úteis, e vamos abençoar, vamos ser aprovados, vamos viver a nossa vida para Deus e para o próximo. Para que aí sim essa promessa e esse juramento venham a se cumprir nas nossas vidas de uma forma plena, perfeita, maravilhosa e abençoada conforme o plano e a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Uau, o vídeo cresceu bastante. Mas amém, pessoal. Eu creio que essa palavra é muito poderosa, muito forte, muito impactante. E não vamos ter pressa, né? De falar a palavra de Deus, de entender as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado por ser um Deus fiel. Obrigado por prometer e jurar e cumprir essa promessa nas nossas vidas. Senhor Espírito Santo, vem e nos ajuda, nos capacita a sermos aprovados nas provas da vida, porque se não estivermos nem sendo provados e muito menos aprovados, nós estamos vivendo uma vida morna e o Senhor vai nos vomitar. Mas nós queremos sim viver uma vida quente, uma vida intensa, uma vida com excelência, uma vida com intensidade, com entusiasmo, aprovando, sendo aprovados
Pai, pelas tuas provações, obedecendo, entregando as nossas vidas a Ti e entendendo que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Assim como Isaac entendeu a vontade de Abraão e de Deus, assim como Jesus entendeu, assim como Abraão, que nós também sejamos aprovados e possamos alegrar o Teu coração. Obrigado, Jesus. Nos recebemos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Bom, então é isso, pessoal. Espero que essa palavra tenha impactado você tanto quanto impactou a mim. E vamos continuar aí nessa jornada, neste projeto, né, nessa caminhada de conhecer cada vez mais intimamente e profundamente esse Deus maravilhoso. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.